Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Tudo bem com vocês, crianças? Então, como eu coloquei lá na aula passada, né? Vocês sabiam que a professora te espera para a próxima aula e estava aqui esperando vocês. Então, pega aí o material de vocês, a folha com os verbetes, o caderno e vamos para a nossa aula de língua portuguesa do dia de hoje. Nossos objetivos: ler e compreender verbetes de curiosidade, localizar informações no texto lido, inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas no texto com base no seu contexto e reconhecer os pronomes pessoais, reto e oblíquo e suas funções no texto lido. Então, vamos retomar o nosso quadro aqui de verbetes de curiosidade. Lembram lá então? Você sabia que? Então, nós vimos na aula passada, você sabia que a maior árvore do mundo em altura equivale a um prédio de 40 andares? Também vimos. Você sabia que algumas árvores vivem centenas e até milhares de anos? E na nossa tarefa de casa, você sabia que a maior árvore frutífera do mundo está no Brasil? Vocês leram o texto e fizeram a tarefa? Então vamos fazer uma correção aqui da tarefa? Então vocês tinham lá, letra A. Qual é a maior árvore frutífera do mundo? O que vocês descobriram aí? Isso mesmo, um cajueiro. Em que ano a árvore foi registrada no livro dos recordes? Que ano que foi? Em 1994. Ótimo, conferiram as duas perguntas, as respostas? Então vamos para a próxima. Quantas frutas o cajueiro produz na época da safra? Isso mesmo, ele produz de 70 a 80 mil frutas. E letra D, o que faz o cajueiro ser grande? O que vocês descobriram? Isso, ele tem uma anomalia que faz com que os galhos criem raízes ao tocar o chão, tornando-se outros troncos. Conferiram as respostas da tarefa? Ótimo! Vamos então ler o texto agora juntos, porque vocês leram aí em casa sozinhos. Agora vamos ler juntos e conversar um pouquinho sobre ele. Então, você sabia que a maior árvore frutífera do mundo está no Brasil? O maior cajueiro do planeta está localizado no Rio Grande do Norte, na praia de Pirangi do Norte. A árvore foi registrada no Guinness Book, o livro dos recordes, em 1994. O fato que lhe deu esse título foi cobrir uma área de 8,5 mil metros quadrados, o equivalente a 70 cajueiros de tamanho normal. Na época de safra, a árvore produz algo entre 70 a 80 mil frutas. Ele é tão grande porque tem uma anomalia que faz com que os galhos criem raízes ao tocar o chão, tornando-se outros troncos. Mas todos os troncos são ligados e dependem do principal. Então, olha, a professora aqui, marcou algumas palavras para a gente conversar um pouquinho. Então, esse cajueiro, ele foi registrado no Guinness Book, que é o livro dos recordes. Tem gente que fala records, mas o correto é recordes. Então, o que é, um recorde? É aquele assim que está no topo, aquele que ganha uma posição de destaque, porque ele é melhor, digamos assim, naquele quesito. Então, o cajueiro lá de Pirangi do Norte, ele passou assim por vários testes, foram feitos vários estudos e ele ganhou esse título de maior árvore frutífera do mundo. Mas hoje já tem quem conteste que ele é o maior no mundo. Mas se ele perder esse título, o título ainda continua conosco aqui do Brasil, porque tem um outro cajueiro que aí fica no Piauí,
que também desde 2016 estão fazendo estudos e estão querendo comprovar que ele é um pouco maior do que esse aqui. Mas por enquanto, né, o recorde aí, o título é do cajueiro lá do Rio Grande do Norte. Então, o fato que ele deu esse título foi ele cobrir uma área de 8,5 mil metros quadrados, o equivalente. Então, aqui de novo, né, nós temos uma palavra que nos faz pensar lá na matemática, quando a gente fala equivale, né? Então, quando equivale é o mesmo que o quê? Que iguala, né? Então, a área dele é equivalente a 70 cajueiros. Então, vejam, né? Um cajueiro que equivale, que ocupa a mesma área, o mesmo terreno que 70 cajueiros de tamanho normal. Na época de safra, o que é a safra? Isso mesmo, né? A época de colheita, a época que está dando ali os frutos. Então, na época de safra, vejam só, produz algo entre 70 a 80 mil frutas. É muita fruta, né, gente? É muito caju. E ele é tão grande porque ele tem uma anomalia. O que é uma anomalia, né? É algo que está irregular, né? Que não está normal. Então, geralmente, o que as árvores fazem? Elas abrem ali os seus galhos vão para o lado ou vão para cima. O que acontece com esse cajueiro? Os galhos descem e vão formando novas raízes. Então, essa é a anomalia. Eles descem e formam novas raízes ao tocar o chão. Porém, todos esses galhos estão aí ligados com o principal, por isso que é uma única árvore. A professora trouxe aqui outras informações também desse texto. Então, olha lá. O maior cajueiro do planeta está localizado no Rio Grande do Norte, que foi isso que a professora já falou. Então, está lá no Rio Grande do Norte. Nós estamos na região sul, o cajueiro está lá na região norte. Foi registrada no Guinness Book, então é um livro, tá, mundial, onde se registra aí, né, os recordes, onde se registra esses fatos assim que são extraordinários. Aqui no caso da maior árvore, mas nós temos no caso das árvores, a árvore mais alta, a árvore mais velha, mas também temos lá o corredor mais rápido, o fruto mais pesado. Então, são muitos registros que tem nesse livro e ele é mundial. Então, existe toda uma equipe de juízes, de técnicos que analisam aquele título, digamos assim, que está se querendo ter. Ele foi registrado lá em 1994. Bem, daí nós já falamos, né? Então, equivalente, então se iguala a 70 cajueiros, essa quantidade de frutos aí que é bastante, e o fato da anomalia, o fato de criar essas raízes ao tocar o chão. Olha só, a professora trouxe aqui uma imagem do maior cajueiro. Então, toda essa área aqui, todo esse verde que a gente vê aqui que parece uma mata, é o cajueiro, o maior cajueiro do mundo. Então, realmente, né, gente, é enorme. Olha aqui, ó. Aqui tem uma imagem, né, de uma pessoa passando ali. Então, tem até, né, uns caminhos ali por dentro dele. Porque se a gente for ler, for se informar, realmente ele parece assim como se fosse uma pequena floresta ali, cheia de galhos e tal. Olha aqui, ó. Tem até um mirante para observar ele de cima. Então, o que é um mirante? Né? A gente fica lá no alto, né? Você vai lá para você conseguir observar lá toda aquela região, para se ter essa ideia de toda essa extensão que esse cajueiro cobre. E aqui, né, mostrando um pouquinho aí desses galhos, né, então que vão se formando como raízes de novo no chão. E aqui, né, um cesto aí de caju, que não é uma fruta comum aqui para nossa região, né? Mas a gente ouve aí, eu nunca comi caju, né? Mas suco de caju a gente compra às vezes, né? Ou de pacotinho mesmo, ou, né? E sente um pouquinho do sabor aí desse fruto. Mas ele é algo então mais lá do norte, do nordeste, um fruto mais daquela região. Então vejam, né, que imensidão de uma única árvore, como existem aí, né, coisas maravilhosas e a gente nem sempre tem a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas a leitura
nos leva a conhecer, nos traz essa informação, né? Por isso que é gostoso a gente ler, porque mesmo a gente não estando lá, não conhecendo, a gente consegue imaginar toda essa grandeza. Bem, continuando aqui no texto, então a professora também, né, quer fazer vocês refletirem um pouquinho. Então, sobre o que fala o texto? Isso mesmo, sobre o cajueiro. Porém, quando a gente vai lendo, a gente vai vendo que tem o quê? Por exemplo, o maior cajueiro do planeta está localizado no Rio Grande do Norte, na praia de Pirangi do Norte. A árvore, né? Esta árvore se refere a quem? Isso mesmo, ao cajueiro. Então, também é uma outra palavra que foi usada para se referir ao cajueiro. Continuando a leitura, nós temos ali, ó, no outro parágrafo, o fato que lhe deu esse título. Que deu o título a quem? Quem que ganhou o título de maior árvore frutífera do mundo? Isso mesmo, cajueiro. Então, o lhe também está se referindo ao cajueiro, à árvore. Então, o fato que ele deu esse título foi cobrir uma área de 8,5 mil metros quadrados, o equivalente a 70 cajueiros de tamanho normal. Na época de safra, a árvore produz. Qual árvore? Isso mesmo, cajueiro. Então, produz entre 70 e 80 mil frutas. Ele é tão grande. Ele quem que é grande? O cajueiro. Então, vejam, né, que nós aqui, ó, temos a palavra cajueiro, então o nome aqui da árvore, o cajueiro. Temos árvore, lhe, ele, lá árvore de novo. Que são todas palavras que nós usamos para quê? Vocês lembram por que a gente usa palavras diferentes assim para se referir à mesma coisa? Isso mesmo, para a gente evitar repetições, para não ficar repetindo, né? O cajueiro, 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 né? E aqui, ó, ele é tão grande porque tem uma anomalia que faz com que os galhos criem raízes ao tocar o chão, tornando-se outros troncos. Quem que torna-se outros troncos? Isso mesmo, os galhos. Então, aqui, né, se usou o se, tornando-se, para substituir a palavra galhos, né, para não ter que colocá-la de novo. Né, uma anomalia que faz com que os galhos criem raiz ao tocar o chão e os galhos tornam-se, porque eu ia repetir de novo, né, os galhos tornam-se outros troncos. Então, se tirou a palavra galhos para não ficar tão repetitivo. Então, vejam que isso que a professora está comentando aqui com vocês não é novidade. Nós já conversamos bastante sobre palavras para evitar repetições. Porém, o que hoje assim muda é que a gente vai conversar especificamente sobre os pronomes que foram usados aqui. Então, pronomes, né? Então, o nome aqui de quem eu estava falando era o cajueiro, mas nós usamos palavras, então, pronomes que substituem esse nome. Aqui no caso do cajueiro, o lhe e o ele. E no caso dos galhos, o se, tá? Então, olha só, alguns exemplos aqui para a gente clarear um pouquinho mais. Então, muitas pessoas vão conhecer o maior cajueiro do mundo. Elas ficam admiradas e se impressionam com tanta beleza. Então, elas ficam admiradas e se impressionam com tanta beleza. Elas quem? Isso mesmo, as pessoas. Então, nesse trecho, nessa frase, o pronome elas e o se estão aqui substituindo pessoas. Porque senão eu ia ter que escrever: muitas pessoas vão conhecer o maior cajueiro do mundo. As pessoas ficam admiradas. As pessoas se impressionam com tanta grandeza. Ficaria muito repetitivo, muito cansativo a leitura, uma leitura chata. Assim fica uma leitura mais agradável. Olha outro exemplo aqui. O cajueiro do Rio Grande do Norte é uma riqueza para o estado. Por isso, as pessoas devem protegê-lo, né? Proteger quem? O cajueiro. Aqui eu poderia, né, ter usado o cajueiro do Rio Grande do Norte é uma riqueza para o estado. Por isso, as pessoas devem proteger ele. Né? Também dava certo. Mas como está no final aqui, proteger ele, também, né, fica mais bonito aí na regra da língua portuguesa. Né, pegar esse ele aí e,
né, suprimir, diminuir ele e colocar protegê-lo. Então, estou me referindo ao cajueiro. Mais um exemplo aqui, ó. Para que o cajueiro continue crescendo, é preciso dar-lhe espaço, né? Então, dar-lhe também se refere a quem? Isso mesmo, ao cajueiro. Então, para que o cajueiro continue crescendo, é preciso dar espaço para ele, ou dar espaço ao cajueiro. Então, não repito a palavra cajueiro e coloco o lhe. Bem, então, voltamos para o nosso quadro Você Sabia Que? Olha lá, você sabia que as árvores se preparam para o inverno? Olha que aqui eu tenho o pronome se ali. As árvores se preparam para o inverno. Então, quem que está se preparando? As árvores. Então, vocês vão pegar a folha de vocês aí, que vocês têm uma atividade para a gente fazer junto, tá? Então, a professora vai fazendo aqui na tela e vocês vão fazendo na folha de vocês. Esse a professora não vai dar o tempo, nós vamos ir fazendo junto. Que atividade é essa? Nós vamos completar esse verbete de curiosidade, onde vocês veem aqui que nós temos algumas lacunas. Então, essas lacunas vão ser completadas com pronomes. E a professora colocou aqui, então, os pronomes que nós vamos usar. As, las, ela e se. Então, vamos lendo e vamos pensando. Vão acompanhando na tela e na folhinha de vocês. Então, você sabia que as árvores se preparam para o inverno? Quando os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, uma árvore sabe que chegou o tempo de preparar para o inverno. De o quê? De as preparar, de las preparar, de ela preparar para o inverno ou de se preparar para o inverno? Isso mesmo, vamos completar ali com o se. Então, coloquem lá no texto de vocês, né? Então, quando os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, uma árvore sabe que chegou o tempo de se preparar para o inverno. Colocaram? Então, vamos continuar a leitura e a completar. Uma estratégia para proteger contra os dias frios. Para proteger, quem que vai se proteger? A árvore. Para proteger, se. Muito bem, para proteger, se. Então, aqui nós usamos se, preparar para o inverno, e aqui proteger, se, contra os dias frios. Completaram? Isso, então vamos continuar a leitura. Então, vejam que nós já usamos o pronome se 2 vezes. Ainda falta o as, las e ela. Bom, as folhas têm muita água. No inverno, essa água poderia congelar e formar cristais, quebrando. Quem que tem muita água? As folhas, certo? Então, as folhas têm muita água. No inverno, essa água poderia congelar e formar cristais, quebrando. Muito bem, quebrando essas folhas poderiam ir se quebrando. Então, não há nenhum motivo para manter. Não há motivo para manter quem? Para manter as folhas. Então, para mantê-las, manter elas, manter-se. Nossa, que estranho, né? Então, não há nenhum motivo para manter. Isso mesmo, mantê-las, né? Não há motivo para manter as folhas, já que elas vão, né, com a água, formar cristais e vão se quebrar. Os vasos que ligam a folha ao caule vão sendo fechados gradualmente. Quando esta camada de isolamento está completa e os tecidos de ligação da planta com a folha estão selados, pode cair. Qual pronome faltou lá e que nós podemos usar aqui? Isso mesmo, ela pode cair. Então, vejam lá, nós completamos aqui. Se, o se, as, las e ela. Vamos ler, então, o texto agora todo completo? Então, vamos lá. Você sabia que as árvores se preparam para o inverno? Quando os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, uma árvore sabe que chegou o tempo de se preparar para o inverno. Então, olha só.
como que ela sabe que chegou o tempo? Vocês já ouviram alguém falar assim, ai, agora o dia está mais curto e a noite é mais comprida? Sempre quando vai começando ali no outono, vai, né, chegando perto do inverno, a gente diz, né, ouve as pessoas, principalmente as pessoas um pouco mais velhas, falando, né, que o dia está encurtando. Por quê? Porque o sol ele se põe antes, né? Então agora, né, mais no inverno, a gente vê o quê? Que às vezes 5h30 já não tem mais sol, já está escurecendo. E a árvore, ela percebe isso. Então, quando os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, uma árvore sabe que chegou o tempo de se preparar para o inverno. Uma estratégia para se proteger contra os dias frios é reduzir ao máximo o seu gasto de energia, perdendo as folhas. Então, veja como a árvore é esperta, né? Nós, para termos energia, né, a gente no inverno às vezes acaba comendo mais, come uma coisa, toma, né, alguma coisa mais quente, põe mais roupa, se agasalha melhor. A árvore, ela, para manter a energia, ela vai soltando as folhas. Não são todas as árvores que perdem as folhas, mas a maioria delas, né, as que precisam aí, que não são árvores tão próprias, digamos assim, do inverno, elas precisam fazer isso. Então, essa estratégia, essa forma dela se proteger é reduzir a sua energia ao máximo, perdendo as folhas. As folhas têm muita água. No inverno, essa água poderia congelar e formar cristais, quebrando-as, né? Quebrando as folhas. Então, não há nenhum motivo para mantê-las. Os vasos que ligam a folha ao caule vão sendo fechados gradualmente, né? Então, nós sabemos, né, vocês já viram nas aulas de ciências aí, né, que toda árvore é interligada, né? Então, a seiva ali vai passando por todos os lugares da árvore. Mas o que acontece? Então, esses vasinhos ali, eles vão sendo fechados gradualmente. Então, aos pouquinhos, né, vai se fechando, para quê? Quando esta camada de isolamento está completa e os tecidos de ligação com a folha estão selados, ela pode cair. Aí, então, a folha cai. Bem, a prof trouxe, então, uma atividade de interpretação, tá? Então, 3 perguntas aqui, para vocês responderem aí em 8 minutinhos. Então, letra A. Como a árvore sabe que é tempo de se preparar para o inverno? Letra B. Qual é a estratégia que a árvore utiliza para proteger-se contra os dias frios? E letra C. Por que as folhas caem no inverno? Tá? Então, 8 minutinhos para vocês copiarem e responderem.
Certo, pessoal? Fizeram? Então vamos conferir as respostas? Então olha lá, como a árvore sabe que é tempo de se preparar para o inverno? O que a gente leu lá? Lembra? Então, quando os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, uma árvore sabe que chegou o tempo de se preparar para o inverno. Então, né, o que faz com que ela saiba aí que é tempo de se preparar para o inverno? O fato, né, dos dias. Então, quando os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, né? Então, ela sabe que é tempo de se preparar quando os dias ficam mais curtos e as noites mais longas. Certo? Vamos para a correção da próxima. Qual é a estratégia que a árvore utiliza para proteger-se contra os dias frios? Então, o que nós vimos lá? Ó? Uma estratégia para proteger-se contra os dias frios é reduzir ao máximo seu gasto de energia, perdendo as folhas. Então, qual é a estratégia que a árvore utiliza para proteger-se contra os dias frios? Ela reduz ao máximo o seu gasto de energia, tá? Por que as folhas caem no inverno? Então, qual o motivo das folhas caírem no inverno? Então, quando os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, uma árvore sabe que chegou o tempo de se preparar para o inverno. Uma estratégia para proteger-se contra os dias frios é reduzir ao máximo seu gasto de energia, perdendo as folhas. Então, por que as folhas caem no inverno? Para que a árvore tenha mais energia. Então, para reduzir o gasto de energia. Então, olha lá, né? Para que a árvore tenha mais energia. Esse é um dos motivos. Como a professora falou, nem todas as árvores perdem as folhas, mas algumas têm essa característica de perder as folhas. Bem, aí nós temos mais uma atividade, tá? Então, essa atividade agora, né, são 7 minutos. O que vocês vão fazer nessa atividade? Copie o texto utilizando corretamente os pronomes elas, se e as. Então, as árvores perdem as folhas no inverno. Guardam energia para não desgastarem. Esse processo protege para que retornem belas na primavera. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar esse texto e vão completar com elas, se e as. Então, vão copiando, vão lendo para vocês verem, tá? Como que vocês vão poder, onde que se encaixa cada uma dessas palavras, tá? Então, 7 minutinhos. Podem começar.
vamos para a correção? Então, olha lá, nós tínhamos ali, então, 3 sugestões, né, para o uso de pronomes, para que a gente não precisasse ficar repetindo a palavra árvore. Então, olha lá, as árvores perdem as folhas no inverno. E aí, guardam energia, elas guardam energia, se guardam energia, as guardam energia, qual palavra cabe melhor aqui? Qual pronome encaixa melhor? O pronome elas, muito bem. Lembrando que eu tenho ponto, então letra maiúscula aqui para eu continuar a frase. Então, as árvores perdem as folhas no inverno. Elas guardam energia para não se desgastarem ou para não as desgastarem? E agora? Para não se desgastarem, para elas não se desgastarem, tá? Esse processo protege... O que faltou? Qual foi o pronome que faltou? O as, né? Então, esse processo protege-as para que retornem belas na primavera. Então, sempre lembrando, então, que os pronomes são um recurso para eu substituir, né, um nome. Aqui, no caso, as árvores. Porque senão, como é que ficava lá se eu fosse ficar repetindo? As árvores perdem as folhas no inverno. As árvores guardam energia para as árvores não se desgastarem. Esse processo protege as árvores para que retornem belas na primavera. Então, vejam quantas árvores eu ia usar. Ia ficar cansativo de ler, ia ficar um texto assim meio truncado, meio estranho, né? E não ia ficar tão bonito. Assim ele fica um texto mais apresentável, tá? Então, conferiram aí a atividade? Ótimo. Então, os nossos objetivos da aula de hoje. Ler e compreender verbetes de curiosidade, né? Lemos novamente verbetes e compreendemos novamente. Localizar informações no texto lido, localizamos. Inferir sentido de palavras ou expressões desconhecidas no texto com base no seu contexto. Então, vimos ali a palavra equivalente, safra, anomalias. E reconhecer pronomes pessoais, reto e oblíquo, e suas funções no texto lido. Então, nós vimos ali alguns pronomes nos textos que nós lemos e fizemos algumas atividades. Bom, então, conseguimos aí alcançar os nossos objetivos. Então, até a nossa próxima aula. Volta às aulas. O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Vem aí, História. Oi, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Maria Aparecida e sou eu hoje que vou contar umas histórias para vocês. Eu assisti às aulas anteriores e eu percebi que vocês estão estudando sobre a história do Paraná, como se deu a ocupação do nosso território. Eu gostei tanto daquela história que eu resolvi continuar elas para vocês hoje. Vamos lá? Qual é o nosso tema? A ocupação do território paranaense, só que hoje nós vamos falar sobre o Segundo Planalto. Hoje nós temos 2 objetivos a serem atingidos. O primeiro, nós vamos localizar o Segundo Planalto no nosso mapa, ou seja, o Planalto dos Campos Gerais. E o outro objetivo, nós vamos compreender o processo de ocupação do Segundo Planalto Paranaense. Vocês já pegaram o caderno, o lápis, a borracha? Hoje nós vamos precisar também de um lápis de cor. Escolha a cor preferida, aquela que você mais gosta, e deixa aí do ladinho. Pega a folhinha da atividade, atente que tem 2 mapinhas nessa folha, por isso tome cuidado para nós resolvermos o mapa correto. A aula 9.1. Vamos lá? Vem comigo, vem aprender. Dê uma olhadinha ali nesse mapa que a professora trouxe para vocês.
Recordando a última aula que vocês tiveram, nós aprendemos lá com a professora que a ocupação do nosso estado se deu ou teve início pelo litoral. Então, lá no litoral foi fundada a nossa primeira cidade. Vocês lembram qual era? Paranaguá. Isso, muito bem, a cidade de Paranaguá. Então essas pessoas vieram buscar ouro e aos poucos eles foram então povoando a região litorânea e foram também adentrando para o interior. Na aula anterior, vocês viram que essas pessoas, elas transpuseram a Serra do Mar, que ali no mapinha está em marronzinho, ó, e chegaram no primeiro planalto, que também pode ser chamado Planalto de Curitiba. Então, até ali vocês aprenderam a aula passada e puderam rever também na aula de revisão. Hoje nós vamos continuar adentrando o sertão paranaense. O segundo Planalto paranaense, ele também pode ser chamado de Planalto de Ponta Grossa ou também Planalto dos Campos Gerais. A ocupação desse segundo Planalto, ela não foi igual ao primeiro que vocês aprenderam. Lá no primeiro Planalto, ou Planalto de Curitiba, vocês viram que vieram famílias para o local. Aqui no segundo Planalto, ele se deu de forma um pouquinho diferente. Vamos aprender como isso ocorreu? Vamos lá! Nessa época, os Campos Gerais, que ali no mapa está destacado em amarelinho, era um sertão bruto. Então, quase não tinha civilização por ali, a não ser os índios. Lembrem-se que nós tínhamos já os primeiros nativos aqui do nosso Brasil, muito mesmo antes da chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500. E no Paraná não foi diferente. Também tínhamos e temos até hoje indígenas na nossa região. Não ocorreu no segundo Planalto o translado de uma sociedade inteira, ou seja, no início, não vieram famílias povoar a nossa região. Pessoas de posse, pessoas que tinham dinheiro, mandavam pessoas de sua confiança, acompanhado de 2, 3 escravos e também de algumas cabeças de gado, para vir então para a região. Observem lá no mapa os Campos Gerais. Você sabia que Ponta Grossa é a princesa dos Campos Gerais? Por que será? Porque ela é uma das cidades mais importantes dessa região. O principal objetivo dessa ocupação do segundo Planalto era a obtenção de lucros. Na primeira atividade de vocês da folhinha, tem um mapa igual esse que a professora está mostrando ali. A professora vai dar para vocês 3 minutinhos para vocês pegarem aquele lápis que vocês mais gostam, a cor que vocês preferem e vamos pintar ali no mapa o segundo Planalto, ou Planalto de Ponta Grossa, ou ainda Planalto dos Campos Gerais. Vamos lá? Preparados? Vamos?
Pronto! Como que ficou? Olha o da prof como ficou. Olha só, a professora escolheu a cor verde. E você, qual cor? Deixa eu ver, mostra aí para a prof. Olha que bonito que ficou o seu mapa. Capricha, hein? Depois nós vamos colar no caderno para nós podermos estudar para a avaliação final. Ficou bonito o seu? Terminou? Conseguiu? Podemos continuar? Vamos lá então. Como que se obtinha a propriedade nessa época no Segundo Planalto? A professora já falou para vocês que foi diferente um pouco do primeiro. Lá no Planalto de Curitiba, vieram famílias inteiras, né, para a ocupação, para o povoamento. No Segundo Planalto foi um pouquinho diferente, até eu já comentei alguma coisinha no início da aula para vocês. Vejam lá, o interessado, ou seja, a pessoa que tinha posse, mandava então alguém da sua responsabilidade, alguém com quem ele tivesse confiança, e essa pessoa era acompanhada, então, como eu já comentei com vocês, de 2 ou 3 escravos, e vinham então para o Segundo Planalto. Lá eles escolhiam uma paragem. O que é isso? O que é uma paragem? Um local onde eles achavam, opa, aqui vai ser legal construir o nosso povoamento. Aqui vai dar para a gente fazer uma rocinha, soltar os nossos rebanhos. Aqui é um bom lugar. Vamos parar aqui? Vamos. E assim eles começavam a fazer a sua roça, a cuidar dos animais e também, né, a construir as suas casas. Algum tempo depois, essas pessoas que ali estavam alojadas, através daquele seu, vamos dizer assim, o seu patrão, que tinha o dinheiro, alegava a sesmaria. Lembram que vocês já estudaram sobre sesmarias? Grandes lotes de terras. E quem trabalhava nessas terras, quem cultivava essas terras, quem estava ali, era chamado de sesmeiro, ou o dono dela poderia ser chamado de sesmeiro. Então, eles não moravam na região. Lembre-se que eles eram pessoas de posse. A grande maioria deles morava ou em São Paulo, ou em Santos, ou até mesmo na nossa primeira cidade, que foi fundada no Paraná, que foi a cidade de Paranaguá. Então, a concessão de sesmaria iria garantir que aquela propriedade realmente seria, então, dessa pessoa de posse, desse grande fazendeiro, vamos chamar assim. Mais uma atividade para nós fixarmos esse aprendizado. Lá no caderno de vocês vão colocar a data de hoje, a disciplina, qual que é mesmo? História, isso, coloca lá. História, a data de hoje, o nosso tema, que é a ocupação do Segundo Planalto Paranaense. Vamos relembrar o que a professora falou até agora para nós registrarmos no caderno. Pronto? Podemos começar? Leiam junto com a professora então. Também chamado de Planalto de Ponta Grossa ou dos Campos Gerais. Segundo, paulistas de grande posse que ocuparam a região. Quem são os paulistas? Eles moram aonde? Aonde que a professora falou que morava a grande maioria dessas pessoas de posse? Em São Paulo, isso. E terceiro, a ocupação foi encarada como um negócio para ser explorado e dar lucros. Vamos ver como deu esse lucro aí para esse povo? Vamos ver como eles conseguiram ganhar ainda mais dinheiro? Vamos lá. 7 minutinhos então para vocês registrarem no caderno e nós já continuamos a nossa história. Vamos lá, crianças.
Continuando a nossa história, vejam o que aconteceu depois. Os proprietários das fazendas dos Campos Gerais, além da criação de animais, eles investiram também no sistema de invernagem. O que é isso, professora, sistema de invernagem? É por causa do inverno? Tem a ver com o inverno, sim. Nós já vamos entender melhor quando aparecer no próximo mapa, ali, o caminho de Viamão, o caminho das tropas, que vocês também já estudaram e que nós vamos recordar na aula de hoje. Esse sistema de invernagem, na verdade, consistia no aluguel dos campos da fazenda para descanso e engorda das tropas que vinham de longas distâncias do país. Viamão. Lembra onde ficava Viamão? No Rio Grande do Sul. Essa época do ciclo do tropeirismo não existia caminhões, ainda não tínhamos o transporte de trens. Os tropeiros, eles vinham como? Lembram como eles vinham? A cavalo, montados a cavalo. Na frente vinha a égua madrinha, aí vinha lá os outros peões tocando a boiada. Eles vieram de Viamão, passaram em Vacaria, foram subindo do Rio Grande do Sul, chegaram em Santa Catarina, chegaram no Paraná, entraram na Lapa, depois Palmeira, aí chegaram em nossa cidade, que é Ponta Grossa. De Ponta Grossa foram para Castro e foram subindo sentido São Paulo, onde existia uma grande feira na cidade de Sorocaba. Então é isso que nós vamos começar a recordar de agora em diante. Vamos lá? Prontinhos? Vamos lá. Olha o mapa que a prof falou. Olha a primeira bolinha ali embaixo, Viamão. E a última lá em cima, a cidade de Sorocaba. Se você conseguir observar bem aquela linha amarela ali no mapa, é o caminho das tropas. E é por ali que está localizada a nossa cidade. Sim, a nossa cidade, ela surge com o ciclo do tropeirismo. Então, esses campos, essas fazendas foram aqui utilizadas para descansar o rebanho. Imagina, gente, eles vinham andando lá do Rio Grande do Sul, perdiam peso pelo caminho. Então, esse sistema de invernagem, como apareceu ali que a professora mostrou para vocês, servia para engorda do gado, era para eles descansarem, para continuar, então, a sua viagem, tá bom? Então, era necessário também esperar o quê? Será que tinha pontes naquela época? Não. Então, quando havia o ciclo das chuvas, que as águas dos rios aumentavam em volume, era necessário esperar as águas voltarem no leito normal para eles poderem passar por dentro do rio para cruzar para o outro lado. Olha como era difícil, mas era encantador também esse movimento. Surge assim o chamado caminho das tropas, que eram os lugares, então, de pouso e currais de descanso para a invernada do gado. Olha que importância teve a nossa cidade nesse momento. Então, nossa cidade, que é um grande entroncamento, até hoje, rodo ferroviário, nessa época também já era a passagem das tropas que vinham lá do Rio Grande do Sul. Todas as cidades nascidas através do tropeirismo, elas guardam marcas até os dias de hoje. Ponta Grossa não é diferente. Com certeza vocês já viram aquele primeiro monumento ali. Alguém lembra? Sabe qual é? Lá próximo da rotatória, bem na rotatória, na verdade, do supermercado Mufato. Ele representa o quê? O tropeiro. Observem que ele está com a mão assim apontando o quê? A Rua das Tropas. Qual que é a Rua das Tropas, professora? A Rua do nosso pronto-socorro. Ali eles começavam a seguir sentido a Castro, passavam pela nossa Rua das Tropas, que hoje se chama Augusto Ribas. Depois eles iam lá mais ou menos na altura da Rua Rocha Pombo, onde morava um tropeiro, depois se der tempo eu conto para vocês, e saíam próximo lá da Capela Santa Bárbara, lá pro lado dos Alagados, lá, e depois sentido a Castro. A Rua das Tropas, então, era esse lugar aonde passavam as mulas, os peões e as novidades. Por que as novidades? Porque não existia correio nessa época. Quem levava e trazia notícia, cartas ou alguma coisa que as pessoas precisassem nesse trajeto eram os tropeiros. E nós tivemos aqui em Ponta Grossa grandes tropeiros.
tanto na época do início do ciclo do tropeirismo, como no final do ciclo. Nós tivemos pessoas muito importantes aqui e com certeza os pais ou avós de vocês devem conhecer. Vou citar bem ligeirinho 4, que não toma nosso tempo. Na região de Olarias, nós tivemos o seu Orestes Pires. O seu Orestes, sabiam que ele faleceu com 107 anos. E o seu Orestes, uma vez, ele foi numa viagem com o pessoal lá de Itaiacoca, da Escola Maria Eulina, pro Beto Carreiro. E lá tem uns cavalos de mentira lá, não sei se alguém já foi, já conhece ou já viu na televisão. Enquanto ele não subiu nesse cavalo, ele não sossegou. Ele deveria de ter por aí uns 103 anos na época. Se alguém tem alguma foto dessa turma da 8ª série, que hoje é o 9º ano, que fez essa viagem com o seu Orestes, manda para nós, a professora quer uma cópia para a gente poder deixar registrado. Tivemos o seu Nelson Bueno, que morava lá na Rua das Tropas, que a professora falou. Tivemos o seu Candinho, que morava na região do Boa Vista. Seu Candinho, ele benzia a criança, benzia os animais. Alguém deve conhecer ele por aí. E tivemos o seu Pedro Dias. O seu Pedro Dias morava bem na serrinha lá de Itaiacoca, aonde entra lá para a mina de talco São José. Eu tive o prazer de conviver com esses 4 tropeiros. Muito legal as histórias que eles contavam e hoje eles devem estar contando causos do outro lado da vida. Vamos lá. Também muitas cidades, inclusive a nossa, tem o chamado Bairro da Ronda. Você conhece o Bairro da Ronda? Você mora aí? O que nós temos de importante no Bairro da Ronda? Nós temos a sede da prefeitura, a sede da Câmara Municipal. E por que era Bairro da Ronda? Sempre tinha alguém de sentinela rondando, por isso ronda, para ver se nenhum animal ia atacar o rebanho que estava ali descansando. Legal, né? E a nossa cidade, como foi uma cidade tropeira, também tem o seu Bairro da Ronda. Ciclos de povoamento. Vejam bem, na nossa região do 2º Planalto, nós tivemos 3 ciclos que originaram o povoamento da nossa região. Primeiro, a mineração. Vocês já viram que começou lá em Paranaguá, depois em Curitiba, tivemos para os nossos lados também. Inclusive tivemos, né, e ainda temos na nossa região aqui o minério de talco, a mina São José, o Cerrado, são grandes produtores. A São José agora deu uma paradinha, mas meu pai trabalhou lá, eu conheci. Eu passava as férias lá na mina de talco São José. A criação e o comércio do gado e a roça, que formaram então sucessivamente os 3 ciclos de povoamento da nossa região ou do nosso território. Olha os tropeiros lá conduzindo o rebanho, que legal essa foto, muito interessante. Por volta de 1875, as fazendas dos Campos Gerais, elas vão entrar num processo de empobrecimento. Mas por que, professora, se dava tanto dinheiro? Porque o declínio do comércio do gado começou a ocorrer lá em São Paulo. Então eles não tinham mais para quem vender tanto rebanho. Não tinham mais o que fazer. Então, o que vai acontecer aqui na nossa região? Vai dar-se razão ou vai dar-se uma nova chance para novos tipos de cultura. E o que nós plantamos bastante hoje na nossa região, será? Você sabe me dizer? Pesquisa um pouquinho lá na outra aula, você me conta. Feito? Combinado? Vamos lá, então. Nós temos agora, para fazer essa fixação final, 5 minutinhos para vocês responderem esse verdadeiro ou falso. Por que a professora trouxe um texto para vocês copiarem, um mapa para vocês pintarem, localizarem o 2º Planalto e um verdadeiro e falso? Para que essa matéria fique aqui, ó. Porque só a professora falando, daqui a pouco você vai esquecer. Lá na semana que vem você nem vai lembrar mais o que a professora falou. Então, é necessário nós termos essas atividades que vocês vão colar no caderninho de vocês aí, para que quando chegar lá aquela prova, para ver se vocês estão aptos a ir para a série seguinte, nós tenhamos aonde pesquisar, né? Vamos lá então? Verdadeiro ou falso conforme as sentenças ou conforme as frases. Aí a professora já corrige para vocês. Pronto? Vamos lá, valendo!
Conseguiram completar VUF? Podemos corrigir? Vamos ver se a professora e vocês acertaram? Quem acertou tudo vai ganhar 3 estrelinhas da professora lá. Vamos lá. O segundo Planalto Paranaense pode também ser chamado de Planalto de Ponta Grossa. Verdade ou mentira? Hã? Verdade! Isso! Quem acertou, parabéns! Os proprietários das fazendas dos Campos Gerais alugavam suas terras para invernada do gado. A professora falou isso? Falou, né? Então, verdadeiro, professora! A maioria dos donos residiam em suas fazendas dos Campos Gerais. Eles moravam em Campos Gerais? Os grandes senhores de dinheiro? Não, né? Onde que a professora falou que eles moravam? São Paulo, Santos ou em Paranaguá. Então essa é falsa. A outra, Ponta Grossa guarda alguns traços marcantes do movimento do tropeirismo, como a Rua das Tropas e o bairro da Ronda. Certo? Guarda, será? Guarda, né? Quem já viu lá o monumento dos tropeiros e o bairro da Ronda? Verdadeiro, professora. E o sistema de invernagem consistia no aluguel dos campos da fazenda para o descanso em borda do rebanho. Verdadeiro, professora. Ótimo. Quem acertou tudo? Muito bem. E será que nós atingimos os nossos objetivos da aula de hoje? Quem que acertou localizar e pintar o mapa do segundo Planalto? Isso! E quem que compreendeu como que se deu esse processo, então, de ocupação dos Campos Gerais ou do segundo Planalto? Deu certinho? Então, beleza! Continuamos na próxima semana invadindo o Paraná, vendo como que se deu a sua ocupação. Espero vocês, hein? Tchau, tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Bem-vindos aqui a mais um Clube de Matemática com a professora Anali. Vamos ver o que nós vamos ter hoje no nosso clube? Hoje nós vamos ter um desafio bem gostoso, bem saboroso, né? O desafio dos sabores das balas, que está aí na folha de atividades que você ganhou da escola. Então, esse desafio dos sabores das balas é bem legal. A professora pede para vocês olharem aqui nas etiquetas dos pacotes das balas, né? Que cada pacote contém um tanto de bala de hortelã, um tanto de café e um tanto de bala de coco. E você vai olhar, sem olhar, você vai retirar uma bala de um desses saquinhos. Qual dos saquinhos você deve escolher para ter maior probabilidade de retirar uma bala de hortelã, primeiro? Qual deles você tem que escolher para tirar uma maior chance de tirar bala de hortelã? Qual dos saquinhos você vai escolher com a maior chance de tirar bala de café? Qual dos saquinhos com a maior chance com a bala de coco? É isso que você vai fazer. Para isso, você vai ter 5 minutinhos. Eu já volto para conferir. Vamos lá?
criançada? Conseguiram? Ótimo! Vamos ver aqui com a professora agora a nossa correção? Vejam lá. Então, para a gente corrigir, conferindo, né, o nosso resultado, vamos ver lá. Primeiro, nós temos que saber quantas balas tem em cada pacote. A primeira coisa que a gente tem que fazer é essa. Então, ó, 40 mais 30 mais 20. Quanto dá 40 mais 30 mais 20? Tudo bem, 90. Será que tem 90 nos outros também? Vamos ver? 30, 30 e 30, 90. 20, 50 com 20, 70 com 20, 90. Fechou? 30 com 20, 50, 50 com 40, 90. Fechou. Todos os pacotes têm 90 balas. Então, quer dizer que o nosso espaço amostral em cada uma dos nossos eventos, retirar bala de hortelã, retirar bala de café, retirar bala de coco, é o mesmo espaço amostral, ou seja, 90 balas. Agora vamos ver lá. Qual dos saquinhos tem mais balas de hortelã? É isso que nós vamos ter que verificar. Vamos ver lá se é o A, B, C ou o D. 40, 30, 20 e 30. Opa, aonde que nós temos mais bala de hortelã? No saquinho A. Então, na bala de hortelã é o saquinho A que eu vou escolher. Porque eu tenho, das 90 balas, eu tenho 40 balas de hortelã. Então, eu tenho mais chance de tirar bala de hortelã do que daqui, que só tem 30, aqui que só tem 20 e lá que só tem 30. Lembrando que o espaço amostral é o mesmo, lembram? 40 de 90 é mais do que 30 de 90 é mais do que 20 de 90, tá bom? Muito bem. De café, vamos ver lá, B, C, D ou até mesmo A. Vamos ver lá qual é o saquinho que eu tenho que procurar para ter mais chance de tirar balas de café. Opa, 30, 50, 20. Opa, então aonde que eu vou tirar a bala de café? Do pacotinho C, né? Do saquinho número C, que é 50 balas das 90 que tem no pacotinho. Então, a maior chance de tirar bala de café é eu pegar lá do saquinho C. E a de coco? Bem, a de coco, vamos ver, é no B ou no D? 30 de coco aqui, 40 de coco lá, aqui é 20, aqui é 20. Então, os dois não é. É na letra D, que é 40 balas de coco das 90 que ela tem. Então, letra D é a resposta certa. E terminando os nossos desafios, seu esforço vai te levar longe, então nunca desista. E o nosso clube fica por aqui. Se você conseguiu fazer essa atividade desse desafio, vai lá no seu certificado e pinta mais um quadradinho, tá bom? Um beijinho e até o nosso próximo clube!